Aleluia! Honras e glórias ao nome do nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estudo de hoje, teofania. Teofania é um termo grego de uso teológico que designa a manifestação temporária e visível da glória de Deus. É quando o Senhor Deus, que é invisível, se manifesta de forma visível, em forma de anjo ou em forma humana, em coisa, lugar ou através de impressionantes fenômenos da natureza. Hoje vou te mostrar e explicar tudo isso na Bíblia, por isso fique até o final do vídeo. Pegue a sua Bíblia e me acompanhe. Existem vários versículos das Escrituras Sagradas onde se afirma que ninguém pode ver a face de Deus. No entanto, há também muitos outros versículos que parecem estar dizendo exatamente o contrário. Na verdade, ninguém pode ver a face do Senhor exatamente como é, mas pode ver em teofania. Veja, vou te dar alguns exemplos. Primeiro, veja essa passagem de Êxodo 33, 20, que diz claramente que o homem não pode ver a face de Deus. Êxodo 33, 20, e acrescentou: não poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Ou então, essa outra passagem de João que diz, João 5,37, jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Ou ainda mais, em 1 Timóteo 6,16 diz, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Outra, tem bastante, mas vou te mostrar mais uma passagem, esta bastante conhecida, onde Jesus, o nosso Senhor, diz. Primeira Epístola de João, 4,20. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, chegamos à conclusão de que ninguém nunca viu a Deus, porque Deus é espírito e espírito é invisível. E também, ninguém nunca viu a Deus, porque se o homem vir o Senhor, morrerá. Certo? Tudo bem até agora? Vamos para as passagens da Bíblia que aparenta ensinar que muitos viram a Deus. Eu disse, aparenta ensinar. Parece, mas não é bem isso. Você vai entender mais para frente. Vamos lá, tem muitas passagens também, mas selecionei algumas, só para vocês entenderem. Êxodo capítulo 33, versículo 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Deuteronômio 5, versículo 4. Face a face falou o Senhor conosco no monte, do meio do fogo. Deuteronômio 34, 10. Como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Jó 19, 27. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos verão e não os outros. Essas são as famosas palavras de Jó quando estava angustiado. Palavra de fé e de esperança. Temos também Jó 42, 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Palavras do último capítulo do livro de Jó, quando Jó, já vitorioso, graças ao nosso bom Senhor. Teofania no Antigo Testamento. Deus é Espírito. Do primeiro livro, Gênesis, até o último, Apocalipse, a Bíblia fala do Espírito de Deus. Deus que é Espírito, por isso invisível aos olhos da carne, se manifestou várias vezes em forma física no Antigo Testamento. Cuidado aqui! Não confunda com panteísmo. Os panteístas acreditam que os elementos da natureza, como o sol, a lua, fogo, água, terra, etc., é Deus. Não é disso que eu falo aqui. Embora ninguém possa ver o Espírito de Deus, os patriarcas viram manifestação de Deus. Já no Novo Testamento, este mesmo Senhor, o Criador do universo, veio em forma humana, que é Jesus Cristo,
e ele veio especialmente para morrer na cruz e derramar o seu precioso sangue a fim de nos redimir do pecado. Mas isso vamos ver um pouco mais para frente. Segundo exemplo, tem passagens na Bíblia que diz que Deus se manifestou à humanidade em coisa, como está em Gênesis 15, 17. Aqui o Senhor aparece ao Abrão e diz assim: E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. O Senhor apareceu ao Moisés quando Moisés ainda apacentava o rebanho no deserto, antes dele voltar para o Egito. A Bíblia diz: Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Êxodo 3, 4. Exemplo 3 da manifestação divina. Vamos falar de quando o Senhor Deus se manifestou ao homem através de fenômenos da natureza. Êxodo 13, 21. Numa coluna de nuvem e numa coluna de fogo. Êxodo 19, 16 até 19 diz: O Senhor descerá sobre ele aqui é o Monte Sinai, tá? Em fogo. Êxodo 20, 18. Trovões, relâmpagos, clangor de trombeta e monte fumegante. Jó 38, 1. Do meio de um redemoinho, Deus apareceu ao Jó no meio de um redemoinho, aqui diz. Mais outro exemplo de teofania é o exemplo de número 4. O Senhor Deus se manifestando ao homem em forma humana. Aqui já temos que comparar um trecho da Bíblia com outro. Vejam, Gênesis 18, 1 é quando o Senhor aparece a Abrão e lhe promete um filho. Então a Bíblia diz: apareceu o Senhor a Abrão. E logo em seguida, em Gênesis 18, 2 diz: levantou ele os olhos, olhou e eis 3 homens. Nessa passagem da Bíblia, Gênesis 18, 1 a 21, diz que o Senhor apareceu a Abrão. Abrão levantou os olhos e viu 3 homens de pé. Então Abrão os convidou para descansar e pediu para Sara fazer pães, e ele mesmo correu para preparar o novilho, coalhada, leite para os hóspedes. Então, um deles fez a promessa do nascimento de Isaque e ainda falou da destruição de Sodoma e Gomorra. Já no versículo 22, diz que aqueles homens partiram para Sodoma, enquanto que Abraão permaneceu na presença do Senhor. E olha só, no capítulo seguinte, diz claramente que apenas 2 anjos apareceram a Ló em Sodoma, e que esses 2, não 3, guiaram Ló e sua família para fora da cidade para não serem destruídos. Dos 3 homens que apareceram a Abrão, um deles era a teofania de Deus e os outros 2 eram anjos. Outro exemplo, exemplo 5. Quando Deus se manifestou ao homem em forma de anjo. Repare bem o que diz em Gênesis 31, 11 a 13. O anjo de Deus disse: Eu sou Deus de Betel. Se você prestar atenção, vai se perguntar: era anjo ou era Deus quem apareceu a Jacó? A resposta é: era Deus em forma de anjo. A expressão Deus de Betel não se refere a outro Deus, mas diz do mesmo Senhor que havia aparecido a Jacó há anos em Gênesis 28, 10 a 22, quando ele prometeu que faria Jacó voltar novamente àquela terra. Vamos conferir outras teofanias em anjo. Gênesis 32, 24 diz: E lutava com ele um homem. Já em Oséias, capítulo 12, versículo 4, diz: lutou com o anjo e prevaleceu. Oséias, que veio muito tempo depois, profeta do Antigo Testamento, ele faz uma referência a esse acontecimento em Gênesis. Então Oséias diz que Jacó lutou com anjo e prevaleceu. Gênesis 32, 30 diz: vi a Deus face a face. Êxodo 3, 2,
apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Êxodo 3:4, Deus do meio da sarça chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Êxodo 3:6, eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. A expressão anjo do Senhor às vezes se refere a uma teofania de Deus, mas outras vezes denota apenas um anjo. Então, veja alguns exemplos em que não ocorrem teofanias. Segundo Samuel 24:16, diz: Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para a destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: Basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Essa passagem se refere quando Davi cometeu o pecado, levantando o censo de Israel, e depois vem um castigo. Davi escolhe o castigo. Segundo Samuel, capítulo 24. Está claro que o Senhor falou ao anjo. Então, nesse caso, é anjo, não é o Senhor. Lucas 1:30 diz: Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Aqui temos a visita de um anjo a Maria. Esse anjo não é o Senhor Deus, porque no versículo 26 diz: No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Então, esse anjo que apareceu a Maria não é o Senhor Deus. Esse anjo é o Gabriel. Está bem claro aqui em Lucas capítulo 1. Apocalipse 22, 8-9. Essa passagem diz que João, depois de ter recebido todas aquelas visões, ele ficou maravilhado e se prostrou diante do anjo que mostrou todas aquelas coisas. João se prostrou diante do anjo para adorá-lo. Está escrito em Apocalipse 22, versículo 8. Porém, o anjo censurou João severamente. Agora, no livro de Josué 5:13-15, há registro de que Josué se prostrou diante do príncipe do exército do Senhor e o adorou. Porém, ao contrário do que aconteceu com João em Apocalipse, não foi repreendido. E por que o príncipe do exército do Senhor não repreendeu a Josué? Porque, na verdade, o príncipe do exército do Senhor era teofania, era o próprio Senhor. O último dessa série de exemplos é o exemplo 6. O Senhor Deus apareceu ao homem. Existem outras teofanias ou manifestações de Deus no Antigo Testamento que não estão associadas a qualquer forma angelical ou humana, em particular, como acontece em Gênesis 12:7. Apareceu o Senhor a Abrão. Amós 9:1. Viu o Senhor que estava em pé junto ao altar. Agora que entendemos o que é teofania, vamos dar mais um passo no nosso estudo de hoje. Tem teofania no Novo Testamento? O Novo Testamento não registra nenhuma teofania de Deus em forma humana, a não ser Jesus Cristo. E é óbvio que Jesus era mais que uma teofania. Jesus Cristo não era só Deus aparecendo em forma de homem, mas ele era vestido com o verdadeiro corpo e natureza humana. E é por isso que não há nenhuma necessidade de teofania no Novo Testamento. No Novo Testamento, Deus se revela completamente em Jesus Cristo. Ele é a imagem expressa do Deus invisível, o brilho de sua glória e a imagem expressa de sua pessoa. Por isso que o Novo Testamento diz em Colossenses 1:15, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou então, em Hebreus 1:3, que diz,
Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. E também não há nenhuma menção do anjo do Senhor nos 4 evangelhos ou nas epístolas. Só uma pequena referência ao Antigo Testamento em Atos 7,38, onde se fala das coisas que aconteceram com Moisés no deserto, como já vimos. Então, vejam, é necessário perguntarmos por que razão uma figura tão destacada no Antigo Testamento desapareceu assim subitamente no Novo Testamento. A resposta é clara: não desapareceu, apenas assumiu uma forma diferente, porque na nova aliança o anjo do Senhor encarnou como Jesus, o Messias, e todos os atributos e trabalhos descritos anteriormente como sendo do anjo do Senhor agora são encontrados em Cristo. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Jesus Cristo é Deus em forma humana. Deus é um espírito invisível e onipresente. Ele realmente assumiu várias formas e manifestações temporárias ao longo do Antigo Testamento, de forma que o homem pudesse vê-lo. A Bíblia, no Antigo Testamento, não registra qualquer manifestação física permanente de Deus até o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A teofania em Jesus Cristo é bem clara no livro de Isaías e no Evangelho segundo Mateus, que por sua vez confere com os registros de João. Vejam, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Veja aí as palavras de Isaías 7,14, concordando com as de Mateus 1,23. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1,14. Certa vez, o Senhor Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizeis que eu sou? E o Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus falou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16, 15 a 17. A expressão carne e sangue que o Senhor usou pode se referir à sua carne e sangue, porque em Lucas 24, 37 e 43 está escrito que os discípulos, ao verem o Senhor ressuscitado, ficaram atemorizados e duvidaram no coração, pensando estarem vendo um espírito. O Senhor mostrou as suas mãos e pés e ainda pediu para que apalpassem e disse: um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Também a Tomé o Senhor disse: porque me vistes, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. João capítulo 20, versículo 29. Como observamos, o corpo físico, a carne e o sangue de Deus não ajudou na compreensão dos discípulos, nem dos patriarcas, mas a revelação que o Pai nos dá é que abre o nosso entendimento. E esta verdade também foi revelada ao apóstolo Paulo, que escreveu: aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. 1 Timóteo 3,16. A Bíblia declara que nenhum homem viu ou pode ver Deus, exceto Ele próprio. Vamos conferir João 6,46. Vejam que impressionante. Jesus disse: não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Observe mais este exemplo do que está registrado em João 12,45, onde o próprio Senhor faz uma declaração expressa: e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. João 12,45. Deus é espírito, e espírito não tem corpo físico. Não tem carne, nem ossos, nem sangue, mas veio a este mundo num corpo humano, quero dizer, na carne, com os ossos e sangue, justamente para derramar o seu sangue na cruz por nós,
que é o sangue que nos redime. Atos 20, versículo 28 diz: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. O Espírito Santo se fez carne e resgatou a sua igreja com seu próprio sangue. E isso está em perfeita harmonia com João capítulo 1, que diz: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E também João 1,11, que diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. João 14, 9 e 10. Jesus Cristo é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quando Manoá, pai de Sansão, perguntou pelo nome do anjo do Senhor, nome daquele anjo, ele respondeu: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Juízes 13, 18. Uma comparação dessa resposta com a passagem de Isaías 9,6 demonstra claramente que o anjo do Senhor que apareceu a Manoá é o menino profetizado por Isaías. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías 9,6, que é o Deus conosco referido em Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. João 12, 38 a 41, Isaías 6, 1 identificam expressamente o único Deus com Jesus Cristo. Toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, nos ensina que Deus é único e que esse Deus é Jesus Cristo. Bem, eu vou ficando por aqui e espero que tenha entendido o estudo de hoje. Escreva aí nos comentários se você já tinha ouvido falar de teofania, ou mesmo que não, já tenha notado essas aparições maravilhosas de Deus invisível na leitura da Bíblia Sagrada. E não se esqueça de se inscrever para você receber novos vídeos assim que forem publicados. Fique na paz do Senhor. Aleluia!